Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso. Parece que em todo lugar é um fenômeno geral. Em São Paulo, a imprensa, especificamente programas populares pela televisão, a imprensa paulistana está efetivamente criticando o aumento do IPTU. Os vereadores, aqueles que pertencem à base do prefeito, garantiram a aprovação, mas também têm recebido uma tempestade de críticas. Pelo que se nota, este fenômeno esparrama-se pelo chão brasileiro. Em Araraquara, sabemos, nesta semana, a Câmara Municipal, os vereadores aumentaram em 12%, exatamente o que o prefeito pediu e que representa o dobro da inflação determinada para este ano. A verdade é que ninguém pretende vender a casa, mas terá que pagar imposto predial e territorial urbano de 12%. Está começando o programa 107. Hoje destacamos o escritor Dario Gonçalves da Silva, um grande ferroviário, um grande servidor da Polícia Civil, uma trajetória alicerçada em muito conhecimento de vida, um exemplo de construtor de uma família modelar e unida pelo amor. Graças a Deus sou feliz, tenho uma família também que me atende bem, me compreende, eu também compreendo a minha família. O vereador Aloísio Braz, o boi cabeleireiro, conta suas experiências até chegar à presidência da Câmara Municipal. Sem esquecer de retribuir aqueles que lhe deram a confiança, a mão confiante numa investidura pública. Eu sempre fui capitão dos times, então sempre liderava para melhorar os campeonatos que a gente disputava, sempre reivindicava. O médico Lineu Biasotti dissemina, esparrama informações sobre o infarto. A patologia pode ser silenciosa, sem sintomas fortes, mas pode deixar sequelas quando não leva a óbito. Tempo no infarto é músculo. Quanto mais depressa você atender um paciente infartado, mais condição você tem de indicar um tratamento que pode reverter esse infarto. A reportagem foi à rua para descobrir o que as pessoas valorizam no ser humano. Totalmente a honestidade. É a fidelidade. O último programa. A repercussão que garante uma audiência crescente e qualificada. Uma família que lida com o público num ambiente de camaradagem, muita amizade e a certeza de um coração fraternalmente aberto. Uma família que iniciou há 35 anos com o casal José Cardoso, a Caçuco, que é representada neste protagonista da história pelo José Carlos Pascoal Cardoso. Conosco. Meu pai foi o comprador nosso. Ele que escolhia as frutas, então toda a nossa clientela passou a frequentar porque viu uma prateleira com frutas bonitas. É o que a gente procura fazer até hoje. É onde você vê a mercadoria e você sente a vontade de tomar um suco. É diferente de você ir num lugar pedir um suco e você não está nem vendo a fruta que está sendo confeccionada. O padre José Paquielli foi precursor da encenação baseada na morte e, mais do que nela, a ressurreição de Jesus, com passagens extraídas do Evangelho. Iniciativa tradicional e evangelizadora da comunidade de Nossa Senhora Aparecida. Mas foi fruto assim de digamos assim, de um idealismo e de uma vontade realmente de que desse certo. Um farmacêutico sempre pronto a atender e aplicar o conhecimento adquirido em anos atrás do balcão.
Ele conta a sua caminhada até o Palacete Vereador Carlos Alberto Manso, Palacete dos Vereadores. Pela qualidade de seu serviço a favor da coletividade, o conhecido Zé da Farmácia, o José Carlos Porsani, exerceu, como agora neste mandato, o cargo de secretário da Promoção Social. Muitas vezes todos ligavam na minha casa, minha própria família, de onde fala é da casa do Zé da Farmácia, ou o solteiro também Zé da Farmácia, e pegou o apelido Zé da Farmácia. Os pais e mães que quiserem conhecer melhor o nosso trabalho, os detalhes internos, podem ligar na recepção, marcar um horário com a equipe pedagógica, comigo ou com os 2 coordenadores, e nós, com muita alegria, mostraremos como é que nós trabalhamos e daremos todos os detalhes, tirando todas as dúvidas, porque os pais querem o melhor para os seus filhos e precisam tirar essas dúvidas da melhor forma possível. Saudade de quem passou e deixou belos capítulos. Neste cantinho da saudade, a imagem da posse do vice-prefeito Lindolfo Marçal Vieira, para concluir o mandato de Clodoaldo Medina, que abriu mão da administração municipal, a fim de atender ao chamamento do então governador Orestes Quércia. Foi à capital bandeirante para presidir a Fundação CESP. Lindolfo havia substituído o titular do 6º andar do Paço Municipal em várias ocasiões, todas por poucos dias, sempre com lealdade. Agora foi chamado para terminar o mandato de Medina e o fez com muita competência. O prefeito Lindolfo Marçal Vieira, com atribuições também na agricultura, foi marcante pela amizade sincera e jamais permitiu que o poder lhe subisse à cabeça. Seu talento, baseado na generosidade máxima e arrogância zero, jeito simples de construir um grande homem para servir a sua gente. Deixou o nosso mundo uma lacuna que perdura no meio político. Lindolfo, até qualquer dia, caríssimo. Prefeito Lindolfo Marçal Vieira, muita saudade e obrigado por sua maneira de pensar e agir a favor da nossa coletividade. As mais da semana. Foi recebida pela presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a comitiva de Araraquara, integrada pelo juiz diretor do Fórum Heitor Luiz Ferreira do Amparo, o presidente da 5ª subsecção da OAB, João Milani Veiga, a secretária-geral Adriana Galhardo Antonieto, secretário adjunto Lincoln Guidolin e tesoureiro Tiago Romano. Do encontro participaram o decano do Tribunal de Justiça, desembargador Walter de Almeida Guilherme, a nossa desembargadora Sandra Maria Galhardo Esteves, o juiz assessor da presidência João Batista Galhardo Júnior. Como se nota, 3 filhos do casal Vera João Batista Galhardo, que é uma honra para a família e para toda a região de Araraquara. É a força da família inclinada ao serviço público. Também na comitiva, o poeta Paulo Bonfim. Essa visita serviu para os operadores do direito convidar o presidente do TJ para receber o título de cidadania araraquarense no dia 21 deste mês de novembro. E o Corinthians, com uma torcida enorme na região de Araraquara, confirma mais um jogo na Arena da Fonte, desta feita contra o Fluminense. Lojistas e usuários do transporte coletivo aprovam reforma da Rua 9 de Julho, que se concentrou na retirada das ilhas. Vereadores, especialmente os da base do prefeito, aprovaram um aumento do IPTU, 12% já para 2014. A fotografia da semana está no Jornal de Araraquara. Um olhar crítico e democrático. Um jornal que valoriza a independência. Para quem deseja o sucesso,
a mensagem direta. Moldifer Ferramentaria oferece para a cidade de Araraquara e região o que há de mais avançado em projetos, moldes para injeção do alumínio e peças em plástico, coquilhas diversas e dispositivos complexos. Nova visão para serviços de eletroerosão por penetração e corte a fio, com equipamentos de quarto eixo de altíssima precisão. Usinagem com moderna tecnologia de quinto eixo. Cote a sua necessidade através do e-mail da Moldifer. Feito esse orçamento com o maior critério. Dario Gonçalves da Silva, nosso protagonista. Um cidadão que tem na bagagem muito serviço. Dario, quando veio para Araraquara? A minha família, nós viemos para cá em 1932, depois terminou a Revolução Constitucionalista, né? Aí viemos, mudamos ali na Rua 1, na Rua Gonçalves Dias, entre Bandeirantes e Prudente Moraes. O Dario, nosso protagonista, tem 2 livros e espera o lançamento do terceiro nos próximos dias. Estou tentando o terceiro, não sei se vai dar tempo, né? Graças a Deus sou feliz, tenho uma família também que me atende bem, me compreende, eu também compreendo a minha família. Tenho 8 netos, né? 8 netos. E 2 bisnetas. Dario veio para nossa cidade no ano de 32, no final da Revolução Constitucionalista. Como telegrafista, trocou a estrada de ferro Araraquara, a saudosa EFA, pela Polícia Civil. Em conversa com meus colegas, Astro César Pinto Gomes e Milton Falkowski, nós falamos, olha, na polícia está havendo um concurso de radiotelegrafista. E nós somos do Morse e do telégrafo do Espanholete, né? E vamos lá fazer um exame, quem sabe se a gente passa. E fomos para São Paulo os 3. Prestamos o concurso, tinha 14 vagas. Tinha 246 candidatos. Nas 14 vagas, nós daqui de Araraquara, da FA, passamos. Entramos na polícia. Dario faz parte do jornal O Imparcial. É a Rádio Cultura, na época, do Marcondes, que era o gerente lá. Marcondes Machado. Tinha o Quirino, que era o Quirino era o diretor-gerente. E agora o nosso homenageado segura o coração. Uma síntese do que as pessoas de sua relação falaram sobre o seu jeito carinhoso de ser. Que transmite paz e tranquilidade, transmite amor para os amigos, para os colegas. O pessoal falava, quem é que é seu pai? Ah, meu pai é o Dario. Poxa vida, seu pai é o Dario? Queria ter um pai igual ao seu. Que sempre nos deixou uma herança de amor, de carinho, pelas pessoas, pela vida. O senhor é um beija-flor. Nós o amamos. Um grande beijo. Vovô, você é muito legal, nós te amamos. Temos muito orgulho de fazer parte dessa família tão maravilhosa. Os nossos filhos já falaram tudo. Só sobrou para mim um beijo com o seu coração. Muita emoção, hein, Dario? Olha, lágrimas queriam sair. Eu segurei porque eu tenho a dona Azula perto da minha filha. Eu falei, pô, você está ficando chorão, pai, que é isso? Uma pergunta para homenagear o casal bastante amado em Araraquara. Como conheceu a sua Azula, a sua querida esposa? Saía do São Bento, né? A saída do São Bento, do Para Todos. Então eu ficava fazendo footing ali. Eu fiquei conhecendo nessa época, né? E ela morava ali na Rua 7, na Avenida São Paulo, com a Rua 7, e passava na delegacia. E eu trabalhava na Delegacia Regional de Polícia, na esquina da 5 com a São Paulo. E ela passava, dava uma paradinha, olhava na janelinha
vendo eu trabalhar. Eu corria na porta. Aí foi, né? Teve uma manifestação lá na Praça Pedro Toledo. Foi a primeira vez que eu conversei com ela, foi no dia de paz. Da paz término da guerra, né? Aí comecei a conversar, fiquei novo 1 ano, casei. E antes da assinatura no quadro dos protagonistas da história, vamos focalizar um outro protagonista, Cláudio Claudino, empresário, um grande idealista, um grande empreendedor do Galpão Estofados. Mensagem aos que estão adentrando ao mercado de trabalho. Quando você pode ajudar uma pessoa, quando você pode disponibilizar um pouco de tempo, um pouco de carinho para uma pessoa, no futuro essa pessoa pode ser uma pessoa diferente. Eu me considero uma pessoa diferente em função dos privilégios que eu tive nessa infância. Galpão Estofados, neste final de ano, promove vendas sempre valorizando qualidade, preço e plano de pagamento. Galpão Estofados, sinônimo de conforto, design e sofisticação. Uma rede completa com a maior linha de móveis e estofados para todo o ambiente de sua casa. Venha para o Galpão e conheça a linha de móveis Polos 2014. Novos modelos que vão deixar sua casa muito mais moderna e confortável. Aceitamos todos os cartões de crédito. Compre e pague no carnê ou cheque em até 24 vezes. Galpão Estofados. 2 lojas na Vaz Filho e Feirão do Conforto no Shopping Lupo. Dario Gonçalves da Silva, como todo bom pescador, tem um caso. Ou seria um caos, hein, Dario? Formado por uma cobra que tomava cerveja. Cheguei na pescaria e percebi que eu tinha esquecido a isca em casa. Falei, e agora? Né? Então, tem que dar um jeito, né? Arrumar uma isca, ou minhoca, ou algum bicho, alguma coisa para pescar, senão eu vou embora. Tem que voltar para casa. Nisso eu vejo uma cobra, eu vi uma cobra que vinha vindo lá, andando, com uma rã na boca. Aí eu falei, puxa vida, a minha isca lá, uma rã, né? O peixe gosta de carne de rã. Eu olhei assim, parecia que está sem ter lágrimas dos olhos da cobra, fiquei com dó, falei, puxa, tirei a comida, né? Sobrevivência dela. Aí eu falei, peraí, estava perto uma lata de cerveja, eu abri, a boca aberta, com a boca aberta enchi, despejei tudo. Aí peguei e soltei, ela foi embora. Aí continuei pescando, aí comecei a pegar peixe um atrás do outro, com a isca Depois de uns tempos senti uma batida nas costas, falei, uai, olhei para trás, era a cobra, me avisando que tinha chegado, bateu, com 2 rãs na boca. E verdade, já. Deu cerveja. Dei mais cerveja. O acidente cardiovascular pode e deve ser evitado por uma qualidade de vida. O Dr. Linneu Biasotti, médico do coração, fala pra gente de peito aberto. O infarto é uma doença grave e deve ser atendida rapidamente e tratada rapidamente. Por quê? Porque, como a gente conhece na área da cardiologia, tempo no infarto é músculo. Quanto mais depressa você atender um paciente infartado, mais condição você tem de indicar um tratamento que pode reverter esse infarto. O termo que a gente usa é abortar esse infarto. Com isso, o paciente perde pouco músculo. E o tempo que a gente precisa é no máximo de 1 hora. Porque acima de 1 hora do infarto, você já pode ter lesões que depois se tornarão irreversíveis no tratamento. O problema maior que nós temos, entendeu, é o homem e a mulher. O homem, normalmente, tem uma dor típica no infarto, que todo mundo conhece, aquela dor em aperto ou em queimação no meio do peito, aquela dor irradiando para o braço esquerdo, ou para o braço direito, ou para o queixo, mas é sempre uma dor forte no meio do peito, com sudorese fria, com palidez. É muito simples, na maior parte das vezes, fazer o diagnóstico do infarto no homem. Apenas chama atenção para um caso que muda um pouquinho esse nosso sintoma, que é aquele paciente diabético. O paciente diabético, seja homem, seja mulher, pode ter um infarto sem dor. Isso é comum no paciente diabético. Então eu chamo atenção já
para os pacientes diabéticos que, quando tiverem um sintoma diferente, que nunca teve, por exemplo, uma sudorese fria, ou uma palidez, ou um cansaço, ou uma falta de ar, que nunca teve, entendeu? Deve procurar o seu cardiologista, porque ele pode estar tendo um infarto, e esse infarto pode estar acontecendo de uma forma silenciosa. Quando eu digo silenciosa, sem aquela dor típica que todo paciente que tem infarto tem. Então ele deve procurar logo o cardiologista. Isso tanto no homem como na mulher. Depois de mais fatos que marcam a semana, Aloísio Braz, o vereador Boi, conta sua caminhada até a vereança. As mais da semana. O prefeito Marcelo Barbieri busca recursos para desassorear o Ribeirão das Cruzes. O professor Dr. Luiz Felipe Cabral Mauro, reitor da Uniara, recebe placa registrando apoio às iniciativas da OAB Araraquara. Moradores da Vila Xavier compareceram à reunião do orçamento participativo e se esqueceram de reivindicar esforços políticos para a reabertura dos Correios. As rotativas do jornal O Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. Comercial e assinatura 33362022. E agora nós vamos conversar com o boi cabeleireiro, Aloísio Braz, na Pia de Nascimento. Ele que se tornou conhecido pela presença da política. E quando me chamam de Aloísio, até eu estranho, né? Será que é eu? Sou eu? É porque é desde pequenininho. Então, a gente cresceu com o apelido, era Boizinho, né? Foi virando boi e a gente vai crescendo, né? Não sei onde vai parar, né? A gente, quando era menor, brincava sempre com o meu irmão, que era uma faixa de idade maior, e ia jogar bola nos campos de pelada da vida, né? Que hoje está acabando, né? Mas na minha época tinha bastante. Então a gente ia meio truculento, meio afoito, então um amigo falou, parece um boizinho bravo, e aí foi. O boi foi bastante conhecido na assistência social. E a pergunta é, como se adaptou ao trabalho direto para os seus semelhantes? Sempre tive assim um pouco de liderança, sabe? Sempre tempo de escola, tenho uma atividade, eu amo o esporte em todas, eu gosto, eu paro... Pra você entender assim, eu sei até a regra do rugby e do futebol americano. Pra você ver como eu gosto do esporte, né? Porque são duas modalidades um pouco desconhecidas, né? No meio comum. Mas sempre tive uma paixão pelo futebol, né? Até pela carência, né? A gente que vem de uma dificuldade maior de vida, o esporte mais próximo é o futebol, porque é paixão nacional. E eu sempre fui capitão dos times, então sempre liderava para melhorar os campeonatos que a gente disputava, sempre reivindicava, e foi assim crescendo que a gente tem. E nas partes sociais, na parte social de comunidades, a gente sempre teve também, procurou estar à frente de organizar, reivindicar, fazer eventos, né, agregar pessoas, né, porque uma comunidade, qualquer comunidade que tem um projeto de levar benefício para a população, sem até o poder público, ela tem que se organizar e tem que ter pessoas comprometidas com isso, pessoas de bem. Então, sempre onde eu passei, tentei agregar pessoas de bem que às vezes tem um pouco de medo de entrar em projeto que dá visibilidade, né, pela cobrança, né? Às vezes você está numa comunidade, você faz, né, das tripas do coração para fazer um evento, arrecadar, para fazer uma melhoria, para fazer uma sala para um projeto social, para a construção de uma igreja, e ainda tem pessoas que falam, pô, ele está desviando dinheiro, ele está... Então, tem o temor das pessoas de bem entrar em projeto. Sempre é tempo para falar. Onde nasceu, onde cresceu, como chegou até aqui, boi? Na Gertrudes Leite Souza Pinto, na Vila Xavier, uma rua paralela, a antiga Anderson Cleito, que hoje é um condomínio, né? Ali eu até 10 anos, né? Eu morei ali, depois fui para o Jardim das Estações, né? Na Nicolau Jorge Lauane, onde tive também grandes amizades. Depois para o Jardim América, onde eu tenho, minha mãe mora até hoje lá, onde eu tenho meu salão há mais de 20 anos, né? E depois que eu casei, em 93, moro na Estrada de Ferro até hoje, na Vila Freitas. Contando com a permissão do vereador Boi, nós vamos às ruas de Araraquara para descobrir quais as qualidades que as pessoas valorizam no ser humano. Principalmente a honestidade, que a pessoa que é honesta, ela faz tudo dentro das normas
que a gente espera. Correto? Eu acho isso aí o mais importante. Para mim, a coisa mais importante num ser humano é a fidelidade, porque a honestidade, ele ser bom, ser isso, aquilo, isso vai depender da situação em que ele está. Agora, a fidelidade não, a fidelidade ela pode ser diária, tanto faz isso um amigo, pode ser um colega de trabalho, pode ser um casal. Então, para mim, a fidelidade é a coisa mais importante num ser humano. Honestidade, que a pessoa seja sincera, que a pessoa tenha as obrigações e tenha todas as obrigações e cumpram elas, não entende? Honestidade, cidadania. Hoje falta muito princípio para o ser humano, né? A maior qualidade que uma pessoa tem que ter é a sua dignidade, sua honestidade, não é? Na mensagem do Colégio Progresso de Araraquara, a certeza de que o seu filho, a sua filha, serão bem encaminhados ao mundo da cidadania, com notáveis e insubstituíveis valores humanos. A diretora Leliana Serafim tem uma mensagem especial aos pais e mães que pensam na matrícula para a educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 e o ensino médio. O Colégio Progresso atende crianças desde 1 ano e meio, então a educação infantil, o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2 e o ensino médio. As crianças passam aqui grande parte da sua infância, adolescência, podem estar aqui e construir conosco um momento tão especial da sua história e da nossa história. Mais fatos da semana e logo em seguida, Aloísio Boi vai falar sobre a sua infância. As mais da semana. O deputado Edinho Silva ministra aula no Instituto de Filosofia de São Carlos. Aluna da Uniara, Nádia Claro, recebeu menção honrosa em jornada odontológica da USP Ribeirão Preto. Turma do Bem, nesse final de semana, na capital, anunciou 50 embaixadores para 2013, representando Araraquara, Thelma Konishi Taira. Páginas online. Vídeos. Voltando ao Aloísio Braz, o boi cabeleireiro. Aloísio, como é que foi a sua infância? Dificuldade porque naquela época tudo era difícil, né? Mas assim, se eu precisar resumir assim, eu sou o caçula de uma família de 7 e a gente foi ter nossa casa própria, eu tinha 18 anos, né? Então foi muito sofrido, mas assim, foi muito gratificante, porque você pega valores, você vê seu pai, eu falar do meu pai me emociona. Você vê seu pai largar a família, ficar meses fora porque ele era caminhoneiro, ver sua mãe com dificuldade pegar uma linguiça e cortar em rodelas fininhas para não faltar uma mistura para os filhos. Aí você vê que só depois que os filhos crescem, quando começam a trabalhar e pode dar um suporte, porque meu pai trabalhava só para dar comida e pagar aluguel, porque agora não tinha como ele fazer outra coisa. A maior herança que eu tenho do meu pai é a credibilidade que ele passou na vida dele inteira e a honestidade dele, da minha mãe, porque a gente nunca conviveu com alguém no portão de casa, por mais que fossem as dificuldades, fazendo cobrança, xingando meu pai, trazendo ofensa. Sempre os vizinhos nossos sempre traziam conforto, amizade, respeito, gostavam da gente. Quando a gente mudava assim pela dificuldade, por até achar um lugar mais barato, tentar conseguir, a vizinhança se comovia, se emocionava por a gente estar indo embora. Então, essa é a herança. Com toda essa notoriedade social, com muito trabalho junto à comunidade, recebeu um convite para se candidatar a vereador. Em 2000, no antigo PL, que hoje é PR, né? E fui ao convite também do amigo Leonel, aqui da Vaz Filho, que ele foi candidato uma vez. Foi, não vou ser mais. Se você quiser pôr um candidato, põe um menino aqui que tem liderança, todo mundo conhece. E aí eu tive 832 votos, né? Depois do PL fui para o antigo PFL, né, que hoje é DEM,
Mas sempre apoiando o prefeito Marcelo, sempre em coligações apoiando. Aí tive 2.232 votos e fui o 5º mais votado. Foi até uma surpresa no crescimento de 800. Você que disputou ele, você sabe como é difícil crescer assim, né? E não fui, eu fui suplente, porque era 21 vereadores, caiu para 12, e jogo político, entrou candidatos com 1.000, 1.500, e eu não fui. E essa última eleição em 2008, eu fui para 3.544, que me honra muito esses votos, né? E consegui ter a minha vez na Câmara de Vereadores já pelo PMDB, porque aí a gente foi tendo uma construção, uma aproximação com o Marcelo, que nessa vez o Marcelo falou, não, você tem que disputar comigo, ou a gente ganha junto ou perde junto, porque a gente vinha tendo, né, perdendo as eleições juntos, mas eu nunca falei que eu perdi uma eleição, porque a cada uma eu fui vendo que a força e entendendo que a grande, às vezes eu vejo uns discursos assim na Câmara que eu até debato, os movimentos populares, o grande movimento popular, na minha visão, é a urna. E esse é meu exemplo é esse. Eu tive 832 votos e o movimento, a população queria me dar uma oportunidade, foi para 2.200 e queria me dar uma oportunidade, e essas pessoas foram se mobilizando, esse movimento popular, para me dar uma oportunidade, e me deu 3.544. Se eu não fosse eleito, eles iam me dar 5.000, porque eles queriam me dar uma oportunidade para ver se dinamismo, essa luta que eu tinha nas regiões que eu convivia com as pessoas, com meus amigos, na prática ia ser verdadeira. Hoje, meus amigos telespectadores da TV Ara, da NET, do site do Jornal de Araraquara, hoje tivemos 2 pessoas que são exemplos de dedicação, Dario Gonçalves da Silva e Aloísio Braz. Por isso, ambos estão assinando no quadro do Sol, que simboliza aqueles que lutaram e lutam pela cidade, cabeça de uma vasta região. Você pode assistir qualquer dos 107 programas no site do JA. Sempre uma voz para indicar o norte para jovens e adultos que aspiram a um espaço nobre com opções sociais e profissionais. Assim, obrigado. Obrigado a você, telespectador, a você, telespectadora, por mais uma atenção muito carinhosa. Muito obrigado ao Senhor dos Senhores, ao Senhor que tem nos abençoado, que tem dado energia para 107 programas, falando sobre a história bonita de cada um dos araraquarenses, de cada um daqueles que lutam para o sucesso da Morada do Sol. Muito obrigado, Senhor, obrigado mesmo pela bênção, e que todos vocês sejam felizes sempre.